Antigamente as casas a gente alugava com tudo dentro, né? As casas já vinham mobiliadas com tudo. A cama, fogão, tudo. Eles só saíram de lá na casa, porque a maioria mora fora, né? Mora aqui fora de Portugal, e aí aluga as casas. Aí alugava as casas com tudo. O que fizeram? Os imigrantes, não vou dizer que era só brasileiro, mas as histórias que eu ouvi foi de brasileiro. Vinha, morava, né? Aqui. Segundo dia. Aí as pessoas vinham, alugavam a casa, né? Morava aqui na casa, com tudo dentro, toda mobiliada a casa. Aí o que acontecia? Elas iam embora, vendia tudo que tinha dentro da casa, os móveis que não era da pessoa, fechava a casa, às vezes deixava a casa destruída, tipo quebrava a porta, janela, vidro, as paredes sujas, a casa imunda, e elas simplesmente iam embora, não falava nada pro dono da casa. Quando chegava o dia, não pagava a renda, né? E aí o dono vinha preocupado para ver o que tinha acontecido, chegava lá, tinha que arrombar a porta, porque nem a chave eles deixavam. E aí, quando ia ver a casa, já não tinha mais nada de móvel dentro da casa, a casa destruída, a casa com faltando as coisas, entendeu? Tinha vendido tudo. As histórias que eu escutei foi sempre de brasileiro, mas também tem um tal de cabo-verdiano, que eu ouvi falar também, né? Indiano e outro tipo de gente aí, de imigrante, entendeu? Mas os mais que eu vi mesmo foi brasileiro, esses indianos e os muçulmanos também eu ouvi falar. Não tô dizendo que foi eles, mas diz que foi. Então, no caso, imigrante, entendeu? Os imigrantes vinham, alugavam a casa com toda a mobília dentro, só que depois eles iam embora, não pagavam renda, além de não pagar renda, né? Eles ainda vendiam tudo que tinha dentro da casa, porque aqui também a maioria das casas às vezes vem com geladeira, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Agora cada vez está mais difícil acontecer isso, né? Mas a maioria antes vinha. A última casa mesmo que a gente estava morando tinha geladeira, que era da casa, entendeu? Então já pensou, a geladeira estava novinha, aí nós vende, né? E ainda deixa a casa bagunçada. Então, cada vez que isso foi acontecendo, fez com que os donos das casas fizessem isso, entendeu? Eles dificultassem o arrendamento para as pessoas. Então, cada dia está mais difícil e mais complicado achar o arrendamento, achar arrendamento barato e, mais ainda, achar arrendamento que você não tenha, que dá tanto calção, né? E que também não tenha tanta exigência, porque, tipo, você acabou de chegar, às vezes você não tem o contrato de trabalho, você ainda não fez a declaração do IRS, né? Que o IRS aqui é como se fosse não, é o imposto de renda daqui, igual algumas pessoas aí no Brasil tem que fazer, né, no limite de valor, dependendo do valor que você ganha, você tem que fazer a declaração do seu imposto de renda aí no Brasil. Aqui não interessa o tanto que você ganha, todo cidadão tem que fazer o imposto de renda aqui, que é o IRS, entendeu? Então, a gente todo ano faz, e todo ano faz pro o ano atrasado, entendeu? 2024 a gente faz o IRS do ano de 2023, né? Aí, isso pra mim também é novidade, porque aí no Brasil eu não fazia imposto de renda aí não. E aqui eu já tenho que fazer todo ano o IRS. Então, antigamente era que eu estou falando, além dos aluguéis ser barato, as pessoas não tinham tanta exigência para você alugar, entendeu? O arrendamento era barato, você não precisava dar tanto calção, eu acho que nem calção, acho que dava, e aí cada vez foi fazendo mais isso, entendeu? Cada vez foi ficando mais assim, por quê? Porque deixava conta de água atrasada, deixava conta de luz, quebrava as coisas da casa, vendia os móveis que estavam dentro da casa e iam embora e ainda levava a chave que o dono ia ter que arrombar, ou seja, era prejuízo, entendeu? Então foi essas histórias que eu ouvi quando eu cheguei, que cada vez mais estava difícil para os imigrantes, não só brasileiros, mas todos os imigrantes, né? Cada vez que vem, fica mais difícil para alugar. Tanto é que eles dão mais prioridade para as pessoas que vêm com família, o pai, a mãe, o filho, entendeu? Eles veem ali que não é possível, né? Que a pessoa com família vai fazer uma coisa dessa. Eles, pelo menos é o que eles pensam, porque às vezes as coisas acontecem com todo mundo. Mas eu tô gripei, eu tava gravando um vídeo naquele dia e eu parei, e aí eu voltei agora para gravar de novo, e aí infelizmente eu fiquei gripada. Foi 2 dias depois, eu tive problema na garganta e tô gripada. Isso é outra coisa daqui de Portugal que é um pouco complicado, entendeu?
todo ano a gente, infelizmente, dá uma adoecida de gripe, de tosse, dessas coisas, entendeu? Porque como muda o clima muito aqui, lá no Brasil, pelo menos onde eu morava, era só verão e inverno. A gente já não adoecia tanto. Aqui não, aqui teve verão, inverno, outono, tem a história do pólen aí, que às vezes sai uns pozinhos aí no ar, tem uma tal de uma poeira do deserto que vem todo ano, então isso tudo faz com que a gente fique doente em épocas específicas do ano, mas todo ano é a mesma coisa. E ainda tem o fato de que a gente pega sol, mas o sol daqui a gente evita de pegar muito, porque a maioria das vezes que a gente sai lá fora, tá sol, mas tá frio, e aí a gente evita de pegar. Então isso eu acho que tem a ver, na minha cabeça eu acho que tem a ver com a vitamina do corpo e essas coisas todas. Então deixa a gente muito mais imune. Acho que né? Deixa a gente mais fácil de pegar alguma doença. Então todo ano aqui a gente adoece, infelizmente, de gripe, de tosse, essas coisas, entendeu? Então eu já estou na minha fase da tosse, da gripe. Então vocês perdoam aí. E também, ó, eu coloquei um piercing no nariz, que é pra dificultar mais ainda a minha vida. A pessoa acha que a vida não tá difícil, vai lá e coloca um piercing no nariz, que como é que o nariz com um brinco enfiado no nariz, né? Mas é o jeito, ó. Até mostrar pra vocês que é interessante. E aí, outro fato importante da minha vida é que eu completei 40 anos esse ano, né, de 2024. Tô ficando velha. Inclusive, nasceu um cabelo branco, bem aqui. Eu tô com um cabelo branco bem aqui, ó. Minha irmã veio aparecer o cabelo branco logo bem aqui na minha frente. Rapaz, mas é demais, né, mano? Pra poder a gente passar vergonha. Não basta a gente já estar com 40 anos e ainda ver um cabelo branco nascer bem aqui, ó. Na frente ainda, pra todo mundo ver. Eu não tirei ele não, só porque eu quero olhar pra ele todo dia e dizer, ó, você é um sem vergonha. Eu não tô vendo, não. Você tá aparecendo aí porque você é enxerido. Mas eu não tô tão bem assim, não. Então, já fugindo do assunto de novo, né? Eu nem sei se vai dar pra me continuar com esse brinco aqui. Nesse nariz. Assim, aí voltando no assunto. Eu botei esse brinco aqui, que eu completei 40 anos. E desde que eu tinha, acho que uns 15 anos, 16, eu via as pessoas com o piercing no nariz e eu tinha vontade de colocar. Só que a mãe brigava com a gente com tudo, entendeu? A mãe dizia que se a gente fizesse uma tatuagem, ela ia tirar com ferro quente quando a gente estivesse dormindo. Ó, vocês não vão botar tatuagem não, porque como eu falei, a gente foi criado na igreja, né? E desde que eu era nova eu ia pra igreja, então colocar tatuagem era contra Satanás, né? Ia direitinho pro inferno, não tinha nem porteira, você já passava direto. Não tinha imigração para ir pro inferno se botasse uma tatuagem, não. Você passava direto, era passe livre, já ia com visto pro inferno, entendeu? Colocou uma tatuagem, era visto pro inferno. Era o que eu acreditava quando eu tava lá na igreja, né? E aí eu tinha vontade de botar o piercing também, mas eu tinha medo de eu colocar e a mãe arrancar, entendeu? Arrancar o pedaço do meu nariz. Então toda a vida eu tinha vontade de colocar o piercing no nariz, mas eu nunca coloquei porque com medo de ir pro inferno e com medo da mãe arrancar meu nariz também. E agora, quando eu completei 40 anos, eu já tinha falado por menina isso aí, e aí o Júnior pegou e me deu de presente do Dia das Mães, né? Ele me deu esse piercing no meu nariz, né? Aí coloquei, ó. Coloquei o piercing. Na hora doeu, só na hora que colocou, né? E agora só dói quando eu aperto assim. Quando tipo vai suar o nariz muito forte aqui, eu não posso suar. E aí, agora com esse... É minha primeira gripe depois do piercing, né? E aí tá sendo difícil pra suar o nariz, não tá brincadeira não. Então, voltando ao assunto das casas. Aí nós chegamos na casa, né, dos amigos do Marcos. Aí eles falaram que eles pagavam o aluguel de 350, mas que se a gente quisesse continuar na casa, né, a gente ia ter que pagar o aluguel de 250. Na hora, eu não gostei, porque o Marcos, que ficou de falar com esses amigos dele, e ele não falava, que nem eu falei pra vocês, né? Ele não se comunicava. O Marcos tem vergonha, tinha, né? Que agora ele tá tendo que se virar. Depois que a gente se separou, ele já faz muita coisa que antes ele não fazia. Principalmente perguntar as coisas pros outros. Não sabe? Pergunta. Como é que você vai saber se você não perguntar? E aí... Ele que tinha conversado com os amigos, eles nunca tocaram no assunto se iam cobrar o quarto pra gente ou não. E aí quando a gente chegou lá, eles disseram, né, que eles pagavam aluguel de 350, que eles pagavam internet, que pagavam luz, água, esses negócios todos. E que a gente, se quisesse ficar na casa, né, a gente tava só com 3 dias na casa. Se a gente quisesse ficar na casa, a gente ia ter que pagar o aluguel de 250 no quarto, né? E dividir as despesas da internet, que se eu não me engano era
Eles pagavam 350, já estava incluído a água e a luz nos 350. Para vocês verem como era barato antigamente. Já estava incluída a água e a energia e só a internet que era por fora, entendeu? E aí eles até falaram que eles tinham uns pacotes lá de internet que é para assistir as coisas do Brasil, e aí eles acabavam pagando um pouquinho mais caro por causa dessa internet, e aí era pra gente pagar os 250 de aluguel, mais ajudar a pagar a internet. Aí eu ouvi isso aí, só tinha 3 dias que a gente estava na casa, entendeu? Se eu já tivesse vindo do Brasil sabendo que eu ia pagar o aluguel, eu já teria me organizado mais ainda pra trazer o dinheirinho a mais, né? E já sabia que do dinheiro que eu trouxe, que só foi 1.100 euros, que eu ia ter que pagar esses 250. Mas eu não me atinei pra isso, entendeu? Pensei que era igual no Brasil, a gente ia poder ficar no mínimo um mês lá na casa e depois a gente tinha que procurar nosso canto. Lógico que eu já vim ciente que eu não ia ficar lá com eles, mas pelo menos um mês até a gente começar a trabalhar e procurar um lugar pra nós, eu pensava que ia ser assim, entendeu? Já que ninguém tinha falado pra nós antes de vir. Aí, como eu disse pra vocês, eu tinha pesquisado, né, e vi que tinha aluguel mais barato. O que eu fiz? Eu disse, não, peraí, eu pesquisei, eu sei que nesse mesmo valor eu consigo pagar uma casa pra nós. E, infelizmente, como eu vim junto com o Marcos ele é era muito difícil de morar com as pessoas. Agora eu acho que ele já mudou um pouquinho, mas ele era muito esquisito, ele não gosta de muito contato com as pessoas, ele não gostava de falar muito com as pessoas, né? Então, eu já via que não ia dar certo a gente ficar morando ali, entendeu? Aí, o que eu disse ao Marcos, eu pesquisei e eu vi que a gente consegue encontrar um aluguel mais barato, então bora procurar, né? Aí ele disse, então tá bom. Aí, nessa mesma casa, a mulher, graças a Deus, foi muito legal. A dona mesmo da casa, a amiga, né? A amiga do Marcos lá, né? Ela disse assim, olha, a senhoria da nossa casa aqui, ela tem um T0, que é tipo um kitnet, né? Um quarto, uma sala e cozinha, junto, né? Ela tem um kitnet e lá é 230. E ela disse que tá desocupando. Quem sabe vocês podem falar com ela e ela alugar pra vocês. Porque também a amiga lá do Marcos, ela não tava tão interessada que a gente ficasse lá com ele, não. Era tipo só se não tivesse outro jeito, entendeu? Aí ela foi e falou isso aí, né? Ó, ela tem lá esse T0. Se vocês conversar com ela, ela pode, quem sabe ela aluga pra vocês. E passando assim uns 2 dias, ela falou assim, ó, ela vai vir aqui hoje. Se vocês quiserem, vocês conversam com ela, porque vai que tá desocupada. Ela falou, né? Aí a mulher apareceu lá, né? A gente foi e falou com ela, né? Ah, a senhora tem um T0 para alugar? Ela disse, tem, eu tenho sim, tá desocupando. Vai desocupar aqui daqui uma semana, parece. Ela falou assim, né? E é 230. Aí nós, beleza, então a gente vai querer. Só que o que a gente não sabia era que tinha que dar 3 vezes esse valor, né? 2 vezes 230 dos calção, mais uma vez de 230 que era o aluguel, ou seja, 3 vezes 230 para poder morar lá. Aí mesmo assim a gente achou que era vantagem, entendeu? Do que pagar 250 no quarto, sendo que a gente não ia ter privacidade, já que o Marcos é tão enjoado para morar com as pessoas. Eu, por mim, tanto fazia. Apesar que eu também não gostava muito de ficar na casa dos outros, não. Mas quando é necessário, eu, por mim, não tem muito problema, não. Mas eu ainda vim ainda do Brasil com a minha mente um pouco fechada, pensando assim, não, eu quero ficar no meu cantinho, em paz e sossegada. Porque lá eu posso acordar e dormir a hora que eu quiser. E fazer as coisas do meu jeito. Até porque eu vim focada em economizar muito, entendeu? Eu queria economizar muito e realmente eu cumpri meu plano. Porque o meu plano era justamente vir, né? O meu foco era pagar a dívida que eu fiz para chegar até aqui e fazer uma nova dívida para trazer os meus filhos, né? A Flávia e o Júnior, que conforme eu tinha combinado. Aí eu peguei e falei, não, a gente vai querer o quarto sim. Aí a gente foi, mesmo tendo que dar esses calção aí, a gente foi. E também lá na casa que a gente ia, não tinha fogão, né? A gente teve que comprar, a gente até comprou um fogãozinho, né, de 2 bocas assim, a energia, né? Para não precisar comprar gás, a gente comprou esse, a energia, e foi baratinho. Acho que a gente pagou uns 10 euros nesse fogãozinho de energia. Que inclusive, até um dia desse ele tava aqui com a gente. Acho que agora eu não sei mais nem o que foi que eu fiz. Aí tá, fomos pra lá, né, morar. E aí a mulher lá já tinha umas coxas de cama, já tinha tudo. Era um T0 com tudo. Tinha cama, tinha tudo, né? O que não tinha era só esse fogão, mas a gente providenciou. Tinha geladeira lá também. Aí a gente foi, né, morar lá nesse quartinho, na casa dessa mulher lá. Que na verdade era... A casa da mulher fica embaixo, que inclusive eu acho que eu tenho foto e tenho vídeo, eu acho, de lá. E aí ficava assim na parte de cima, era tipo um sótão na parte de cima, assim, que ela fez de moradia, entendeu? E aí ela alugava esse pedaço da casa dela lá.
Aí fomos morar lá. E aí passou o primeiro mês e nada do Marcos encontrar trabalho. O Marcos fez uma diária, mas trabalho mesmo ele não encontrou que ficasse fixo. Aí esse amigo dele que falou que tinha serviço lá, não tinha mais serviço, entendeu? Quando a gente chegou, acabou a história de serviço. Até o amigo dele já tava fazendo só umas diárias, já não tava mais dando certo no serviço, entendeu? E querendo ou não, assim que a gente chega, pra a gente se adaptar às coisas daqui é um pouco complicado. O Marcos mesmo, ele era pedreiro lá no Brasil, tava começando a ser pedreiro lá no Brasil, porque ele trabalhava mesmo, era de segurança. Ele ficava sendo segurança num parque de coisa lá que tinha, um parque aquático, uma feira lá da prefeitura. Ele era segurança particular lá de uma empresa lá, né? Daquelas empresas de segurança dos local. Aí ele só trabalhava de pedreiro no final de semana. E quando chegou aqui, ele disse que era pedreiro. Ele sabia fazer as coisas, só que ele ainda estava aprendendo. E, querendo ou não, a diferença também é muito grande de lá para cá. O jeito de construir algumas coisas daí do Brasil é diferente daqui de Portugal. Então, o Marcos teve que se adaptar. Então, acabou que, como ele entrou e ele estava aprendendo, não foi muito bom esse início dele, entendeu? Ele acabou indo lá na empresa do amigo e aí já não deu muito certo, porque devido ao tempo eles queriam que fizesse muito rápido e o Marcos não estava nesse pique de fazer rápido, entendeu? Então, Marcos demorou, fez só algumas diárias, então a gente foi comendo o que a gente tinha. Dos 1.100 euros que a gente trouxe, a gente já teve que dar 3 vezes o valor de 230, né? Que já foi para 690. 690 euros foi o que a gente teve que dar para a mulher para a gente poder ir para esse quarto. Então já sobrou só um pouquinho. Desse pouquinho que sobrou, nós tínhamos que comer, nós tínhamos que se alimentar, né? Então, a gente não tinha transporte. Onde a gente foi era o interior, não era pertinho da cidade, era um pouco longe, então a gente tinha que se deslocar de lá para o lugar, e aí às vezes a gente ia a pé e era muito longe. A mulher até ficou com dó da gente, e aí emprestou 2 bicicletas que ela tinha. Ó, Deus é sempre muito bom. Aí a dona da casa lá que a gente arrendou, ela tinha 2 bicicletas, ela emprestou pra gente e a gente utilizava elas para ir todo dia para a cidadezinha mais próxima para ver se encontrava trabalho. E nisso já era o período do Covid, entendeu? Que nós chegamos em novembro, já estava em dezembro, além do Covid, vinha o inverno. Começou o inverno lá, né? Nós estávamos no Algarve, na Lagoa, no Algarve. Então, lá é muito turístico. E pro turismo, nessa época de inverno, pra lá ainda tem. Só que é mais fraco, entendeu? É mais fraco. Muito lugar tava fechado. Eles fecham pra férias, entendeu? No inverno. Então, muito lugar fechado. E os que estavam abertos, só era aberto pra receber turista, entendeu? O pouco de turismo que ainda tinha no inverno, porque a alta mesmo é só no verão, né? Mas ainda continua recebendo turista no inverno. Os poucos lugares que tinha, eles estavam com um número de funcionário menor, né? Não era a mesma quantidade do verão. Então era mais difícil ainda para fazer, para achar trabalho. E ainda tinha o período do Covid. E nós, recém-chegados, não conhecia nada, documento estava faltando ainda, documento nosso, entendeu? E nisso começou a ficar difícil para nós. Eu fui procurar, e para o Marcos também ficava difícil, porque como é inverno, a construção também diminui o fluxo, entendeu? É muita construção no verão, no inverno é só alguns lugares que dá para fazer devido à chuva, entendeu? Fica mais difícil para fazer construção. Não quer dizer que não tenha, mas tem, mas é mais difícil, entendeu? Então o que acontece? O Marcos ficou com dificuldade para arrumar trabalho. Eu estava onde eu ia procurar, no caso até a mulher lá também, da casa, a amiga do Marcos lá, ela trabalhava no hotel. Ela disse que ia me indicar para o hotel, mas precisava ter a documentação toda. E nós estava faltando a atividade, abrir a atividade para depois fazer a manifestação de interesse. Então, não tinha como ela arrumar lá pra mim, né? Porque ficou faltando essas duas coisas, a atividade e pegar o número da segurança social pra me começar a trabalhar. Então, ficou difícil, entendeu? Eu não sei, mas tipo, essa amiga do Marcos lá, ela tinha atividade aberta, o marido dela também, mas eles não quiseram fazer isso pra nós, entendeu? Devido a não conhecer a gente. Então aí ficou difícil, entendeu? De eu conseguir o número da segurança social pra começar a trabalhar. Se ela talvez tivesse me ajudado a abrir atividade, inclusive assim que a gente chegou, tava na frente das finanças, nós só precisávamos de alguém que confiasse na gente para poder fazer isso, entendeu? De abrir atividade pra gente poder conseguir o número da segurança social. E eles não quiseram fazer isso pela gente, entendeu?
Eu entendo, hoje eu entendo que, tipo, era comprometer com uma pessoa que ele nem conhece direito, entendeu? E ainda tinha o fato do Marcos não se comunicar, porque se fosse meus amigos, eu tinha falado, ô gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Faz isso pra mim, entendeu? Mas aí, como era amigo dele, eu não me meti. Então, isso dificultou. Então a gente ficou lá só um mês. E nesse mês que eu fiquei foi horrível mesmo, que foi dezembro, foi Natal. Tinha uma festa linda lá na praia do Algarve, lá pertinho mesmo. A gente estava ali no Carvoeiro, era Lagoa assim, né, que é a cidade, e mais os interiorzinhos, tipo bairro. E o nosso bairro era um tal de Carvoeiro. E do lado do Carvoeiro tinha uma praia muito linda, teve fogos no Natal, teve uma festa linda, e o Marcos não quis ir, eu passei o Natal chorando. Ai, foi horrível, foi triste, naquela frieza, gente. Não foi fácil, pra mim não foi fácil não. Aí eu me lembrava dos meus filhos, passei o Natal a noite inteira chorando, dormi chorando. Nesse dia mesmo eu tinha brigado com o Marcos porque eu queria ir pra festa e ele não queria ir. E eu, burra, em vez de ter ido sozinha, não. Ah, não, vou ficar aqui mais o Marcos. E fiquei chorando, podia ter ido pra festa. E aí eu me lembro que de lá de casa a gente escutava a música tocando, os fogos de artifício, e nós lá naquela casa gelada, no frio, entendeu? E aí eu saí lá pra cima na varanda pra conversar com os meninos e passar a noite ali, né, com eles, e foi horrível, foi horrível. Pior noite da minha vida foi aquela do Natal lá naquele local, naquele fim de mundo, entendeu? Aí eu disse, não vou ficar aqui. O Marcos sem trabalhar, eu também não. E nós aí atrás, todo dia nós saíamos pra entregar currículo, de bicicleta, e era longe, viu? Era longe. Nos primeiros dias a gente foi a pé, aí a gente viu que não aguentava, aí a mulher emprestou essa bicicleta. Mesmo assim, de bicicleta a gente ia, era longe, e além de ser longe, era muito perigoso, porque a gente passava num lugar onde não tinha faixa de ciclismo. A gente tinha que combater ali com os carros, entendeu? E bem na beiradinha ali, tipo, correndo risco de vida. Mas a gente foi. Um mês a gente ficou lá tentando, aí vimos que a gente não conseguiu. O que eu fiz de novo? Lá vai eu pesquisar de novo na internet. Pesquisei pra gente sair dali e ir pra outro quarto mais barato, entendeu? E em outro local que fosse mais próximo. Aí foi pesquisando, encontrei a dona Silvia. Pesquisei, encontrei a casa da dona Silvia. A dona Silvia tinha uma casa que ela morava, ela era uma brasileira que já estava aqui, acho que há muito tempo, acho que uns 20 anos ela já estava aqui, né? E ela morava numa casa que tinha mais um quarto na casa dela e ela alugava para as pessoas, entendeu? E o quarto era 200 euros. E aí eu entrei em contato com ela, né, dona Silva, nós estamos... Aí contei minha história, contei a situação, e aí ela, não, pode vir pra cá, que tem serviço, tem até, eu consigo até arrumar serviço pro seu marido, consigo arrumar serviço pra você, né, e sobre relação a serviço, os serviços que às vezes tinha vaga nesse local, né, tipo um café, restaurante que eu procurava, eles queriam que eu falasse inglês, entendeu? Eu tinha que saber no mínimo algumas coisas em inglês, porque mesmo para limpar o chão, às vezes o turista quer alguma informação, quer alguma coisa, e eu ia ter que me comunicar com esses turistas. E lá fala muito inglês. Então, às vezes, eles até diziam, a gente tem vaga aqui para lavar prato, ou para limpar o chão, ou para organizar aqui, mas eu preciso que você tenha um básico de inglês. E cadê, filha, que eu não sei falar inglês? Um dia eu vou aprender. Em nome de Jesus eu vou aprender. Mas a minha preguiça é maior do que a minha vontade de aprender. Quando eu começo a estudar inglês, depois eu não quero. Mas eu vou aprender. Um dia eu vou tomar vergonha nessa minha cara bem aqui e vou aprender a falar inglês. Eu vou gravar um vídeo aqui todinho em inglês. Vou começar falando inglês e vou terminar falando inglês. E quem quiser que traduza. É por isso que Deus dá asa à cobra, né? Aí tava difícil, né, o Algarve, não tava conseguindo, o lugar que tinha aberto ainda, precisava que falava inglês, alguns hotéis estavam fechados, outros ia contratar, mas eu tinha que ter o número da segurança social, eu tinha que ter a manifestação de interesse, o Covid fechando as portas, muitas exigências, e aí o que aconteceu? Eu pesquisei, achei Dona Silvia, falei com Dona Silvia, vamos, Marcos. Aí lá vai. Porque assim, eu tinha as ideias e eu ia ainda ter que depois convencer o Marcos a entrar no barco junto comigo, entendeu? Que era a parte até mais difícil. Eu ter a ideia era até mais rápido, porque eu pesquisava ali e tinha logo a ideia. Mas depois a parte mais difícil era o quê? Falar com o Marcos e ele aceitar a gente embarcar mais numa viagem. Aí eu fui, conversei com a Dona Silvia, ela disse que não, aqui é 200 euros o quarto e eu consigo arrumar serviço pra vocês. E nisso o nosso dinheiro já estava acabando, já zero praticamente, entendeu? Aí eu fui e falei com o Marcos, convenci o Marcos. Marcos, tem aqui a Dona Silvia, ela disse que a gente pode ir pra lá, e tananã.
Então eu queria que tu conversasse com ela. Peguei o número da dona Silvia, liguei, falei pra dona Silvia também, ó, meu marido quer falar com a senhora. Aí botei o Marcos pra falar com a dona Silvia falou a mesma história que falou pra mim, não, pode vir pra cá, eu moro aqui sozinha, eu alugo, eu não sou muito chata. Olha só, a dona Silvia teve a coragem de dizer que não era muito chata. Aí, não, vocês podem vir pra cá, que eu alugo aqui pra vocês, é um quarto aqui em casa, só eu e a minha gatinha, e é tranquilo aqui, eu consigo arrumar serviço pra vocês. Aqui é interior, mas eu consigo arrumar trabalho, aqui tem as coisas perto, dá pra vocês trabalhar, tem transporte, tem tudo. Aí contou uma história bem bonita, né? Aí o Marcos disse, então tá bom, a gente vai. Aí, dona Silvia, só que tem um probleminha. Cada vez apareceu um problema diferente. Aí, nisso já ia começar janeiro. Já passemos o mês, cheguemos no final de novembro, passemos a última semana de novembro na casa dos amigos do Marcos. Entrou dezembro, a gente foi para essa casa lá de 230, esse T0. E aí conversei com a dona Silvia no finalzinho de dezembro, né, para começar janeiro. Aí conversamos com a dona Silvia, acertemos tudo. Quando a gente conversou com a dona Silvia, nós não tínhamos mais dinheiro. Nosso dia tinha acabado. Aí a solução era o quê? Falar com o dono da casa para ver se ele devolvia o nosso calção. Só que aí o homem do nosso calção falou assim, como a gente não tinha acertado, por isso que eu falei para vocês, tem que acertar antes. Como a gente não tinha acertado com o homem, como é que ia fazer com o calção? Quando deu na hora que a gente foi cobrar ele para devolver o calção, porque só tinha um mês que a gente estava lá, ele falou, eu sinto muito, não dá para devolver, vocês têm que usar como se fosse ficar e usar como aluguel. Aí nós, não, mas nós não quer ficar, nós já tem um lugar para ir e tudo mais. E nesse período mesmo eu até joguei isso aí pro Marcos. O Marcos resolveu com o homem lá. Eu digo, Marcos, trata com o homem, não vai tratar não. Aí o Marcos tratou lá com o homem, que é certo que o homem disse que devolvia, mas só uma parte do dinheiro, não ia devolver tudo não. Aí tá bom, ficou certo, ele até ficou zangado com a gente, que não queria devolver, né? E nada, queria que a gente saísse e pronto, porque tipo, era pra usar no aluguel, nós não queríamos usar no aluguel, era pra nós perder. Aí o homem, não, tá bom, eu devolvo uma parte do dinheiro pra vocês. Não todo, tipo, era 460, ele não quis devolver tudo, só devolveu 100 e pouco. E o nosso dinheiro já tinha ido embora, que nós tínhamos comprado comida pra comer. Aí nisso, quando foi chegando perto do dia da gente ir pra casa da dona Silvia, nós não tinha mais nada, já tinha acabado tudo o nosso dinheiro. Aí a dona Silvia... Aí nós conversamos com a dona Silvia, né? Ó, dona Silvia, a gente só tem... A senhora... Ela disse até que não precisava calção, só precisava pagar um mês, né? Aí nós dissemos, ó, dona Silvia, nós só temos o aluguel de um mês. Nós só temos o aluguel de um mês, aí o próximo mês a gente vai trabalhar e a gente vai pagar a senhora conforme a gente for trabalhando. Tá, beleza. Aí fomos, tratamos tudo, o homem devolveu uma parte do dinheiro. Aí a gente, o que fez? Peguemos, pedimos os amigos do Marco lá, eles tinham carro, né? Esse casal de amigos deles, pra perguntar se eles podiam ir levar nós. Como o Marcos tinha feito umas diárias lá no serviço dele e faltava receber, né? Aí o Marcos disse, não, ó, faz o seguinte, como eu fiz as diárias lá, tu recebe o dinheiro, tu fica pra como se fosse pagar o transporte, entendeu? Na ajuda pra eles ir levar nós, da gasolina, né? Aí ele, não, tá bom, então vamos lá. Aí demos o endereço pra eles, aí marquemos o dia, eles foram lá de madrugada levar a gente no carro deles, aí fomos, saímos, foi 6 horas de viagem, de lá de onde a gente tava pra Aveiro. A gente tava no Algarve e na lagoa, no Algarve lá, né, nesse interiorzinho chamado Carvoeiro, e saímos desse Carvoeiro e fomos pra Aveiro, Porto de Carro, Aveiros, Oliveira de Azimés, o nome da regiãozinha lá, o nome do distrito era Aveiro, o nome da localidade lá era Oliveira de Azimés e o nome do tipo bairro era Porto de Carro, lá em Aveiro. E outra burrice também que a gente fez, se a gente tivesse pagado os 250 no quarto dos amigos do Marcos, né, era 250, mas era perto de tudo, era na cidadezinha, entendeu? E a ignorância que faz a gente sofrer, né? Aí a gente dando uma desperta, querendo alugar nosso próprio lugar, porque, nesse tempo mesmo eu fiquei pensando, eles pagam 350 de aluguel, e aí eu vou dar 250, então praticamente eu tô pagando aluguel deles. Burrice. Hoje eu sei que fui burra demais, hein? Não fui inteligente e me julguei esperta demais e quebrei minha cara. E aí, então, nós devíamos ter ficado na casa desses amigos lá, era muito mais próximo da cidade, dava pra gente se organizar bem melhor, não precisava dar calção, bastava dar um mês, entendeu?
ia ajudar na internet, fui burra, saí. E esse é um erro que eu não cometo mais, e se eu puder aconselhar alguém, não faça. A pessoa que chega aqui para iniciar, que vem com pouco dinheiro, é quarto na casa dos outros, principalmente se você encontrar um quarto barato, entendeu? E que esse quarto fique próximo de tudo, supermercado, a zona do comércio, para você até mesmo arrumar trabalho. E principalmente se você não tem carro, entendeu? Se você não tem carro, naquela época também não aceitava habilitação só por 3 meses. A habilitação do Brasil só valia por 3 meses aqui para turista. Depois disso você tinha que esperar pegar a sua residência para depois você trocar a sua carta de condução para Portugal. Então, a gente foi, né? Peguei no carro, os amigos do Marcos levaram a gente até Aveiro, né? Na região de Oliveira de Asimés. Cheguei na casa da Dona Silvia, era interior, de novo, que eu fiquei triste. Quando ela falou, ela não falou que era tão interior assim. E aí, quando a gente chegou lá, era o interior. Mato mesmo que a gente escutava o vento fazendo barulho na janela. Parecia aqueles filmes de terror. A gente bate na porta antes de abrir. Aí a gente escutava o vento na janela, fazendo barulho, entendeu? Parecia aqueles filmes de terror. O Júnior interrompeu aqui, mas já foi. Aí a gente ficou lá nesse interior, né? Aí começa outra luta da gente lá nesse interior. Porque Dona Silvia, quando a gente chegou lá, ela disse que era tudo legal, tudo beleza. Menino, não queira saber quem era a Dona Silvia, viu? Ela e a bendita de uma gata lá, que eu até esqueci o nome da gata. Se eu ver o Marco, eu vou perguntar como é que é o nome da gatinha. Ela e uma gata. Gente, a mulher fumava aquele fedor de cigarro dentro da casa. A casa era pequena. O nosso quarto era até bom. Era um quarto arejado, era um quarto bem legal. E Dona Silvia, a princípio, era uma velhinha bem simpática, bem legal. Mas depois, gente, não queira saber quem era Dona Silvia. Dona Silvia foi, ó... Dona Silvia foi uma professora, que no caso ela era uma professora aposentada. E ela ensinou muito, muito mesmo pra nós. Eu vou só ter que ir ali almoçar mais o Júnior e eu volto depois pra terminar de gravar o vídeo aqui e contar quem foi Dona Silvia.